tem essa primeira imagem, que mostra, por exemplo, uma das curiosidades da matéria. Essa é de uma das 10 atas que são utilizadas para embasar o artigo, mas que fala sobre a fundamental participação de todos para o controle das notícias, bem como a implementação das normatizações que se façam necessárias. Depois, um outro ponto introdutório é não só o controle de notícias, mas nas atas também se vê a presença do FBI. Então vou mostrar a fonte primária para vocês terem acesso a isso conforme a gente começa a discutir. Na próxima imagem, vocês vão ver, em nome da equipe americana, o senhor, e aí os nomes estão censurados, mas se diz o cargo, diretor da Divisão de Crimes Cibernéticos do FBI, agradece a oportunidade de estar no TSE e poder compartilhar os conhecimentos que adquiriram recentemente por ocasião da última eleição americana, que havia sido a Donald Trump, isso era logo antes da eleição de Jair Bolsonaro. Então você vê aí os cargos de membros do FBI, que é o equivalente americano à Polícia Federal. O FBI significa Federal Bureau of Investigation, Escritório Federal de Investigações. E, curiosamente, você vê também nas atas a participação de membros da inteligência militar brasileira e membros da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, e do Gabinete de Segurança Institucional do Presidente da República. Então se vê aí, isso aconteceu no governo Michel Temer, e você vê essas atas onde o TSE dialoga nas mesmas reuniões com redes sociais, com a inteligência, com membros do Exército, uma coisa que traz uma série de suspeitas e se torna mais suspeita ainda conforme progridem as atas, conforme o Agape destaca na sua investigação. Então eu vou ler diretamente, citando do texto para vocês, vou ler traduzindo, o texto foi publicado em inglês, e a gente vai entender do que se trata isso, e como eu disse, depois vir com colocações. Então, citando do texto, ninguém duvida que o governo brasileiro está envolvido em censura em massa. De fato, a censura da Suprema Corte brasileira é tão extrema que até jornais como o New York Times, que promove a censura nos Estados Unidos, expressaram ultraje à disposição da Suprema Corte de aprisionar jornalistas e mesmo podcasts como o Joe Rogan do Brasil. O público estrangeiro não conhece o Monark, mas ele se referia ao Monark que foi citado como Joe Rogan brasileiro por publicações estrangeiras. Joe Rogan, podcaster talvez mais famoso do mundo nos Estados Unidos. Seguindo no texto. E agora a nossa pesquisa deixa claro que, de fato, existe um complexo industrial de censura, aquele termo que eu havia citado, brasileiro, que o governo americano aconselhou e que as Open Society Foundations, que são as ONGs do bilionário húngaro, mas radicado nos Estados Unidos, George Soros, junto com o fundador do eBay, Pierre Omidyar, estão financiando. Esse complexo industrial da censura inclui mesmo uma ONG parecida com a Anti-Defamation League e com o Centro para Contrariar o Ódio Digital, que são organizações americanas muito similares às Sleeping Giants, que compartilham muito do mesmo modus operandi, que pressionam corporate advertisers, então empresas que anunciam, para que não anunciem nas redes sociais, a não ser que haja mais censura. No coração do complexo do Brasil está a Alta Corte Eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, o TSE, que participa da Suprema Corte do país. Isso é tudo lendo da matéria, estou lendo dela para vocês. O TSE criou uma força policial de censura que conduz investigações secretas. A corte perseguiu indivíduos e corporações pelo que George Orwell famosamente chamou de wrongthink. Então está referenciando o livro 1984, onde há aquele Big Brother onipresente que vigia tudo, e um dos crimes que o Big Brother vigia no livro 1984 de Orwell é resumido pela palavra wrongthink. Agora me escapa a tradução brasileira do termo, mas seria algo como crime pensar. Inclusive, agora me ocorre, era justamente isso, crime pensar, mas o crime de pensar errado. E isso forçou os jornalistas ao exílio. Assim como na América do Norte e na Europa, as ONGs fundadas e o setor de ONGs financiadas por Soros e Omidyar, junto com a mídia mainstream, a chamada grande mídia no Brasil, providencia legitimidade e justificativas para a censura e perseguição de jornalistas, violando a Constituição brasileira. E o FBI tem estado intimamente envolvido na censura no Brasil. Isso é particularmente perturbador, dados outros abusos de poder recentes do FBI, incluindo a sua secrecy, seu sigilo quanto ao vazamento de laboratório da Covid, o seu papel suprimindo a história do laptop do Hunter Biden e o seu contínuo acobertamento dos assuntos ligados ao 6 de janeiro. Então, recapitulando agora em um breve parênteses, o FBI, conforme mostram relatos recentes da mídia americana, de fato agiu de forma a não tornar pública de forma imediata, a não reconhecer a legitimidade da tese do vazamento de um laboratório em Wuhan, na origem do vírus da Covid. Uma história que, não porque eu trabalho no Epoch Times, mas o Epoch Times cobriu antes de qualquer outro veículo de mídia e foi inclusive fact-checado pela ABC na época e outros veículos da mídia americana por disseminar fake news com veja só, a teoria maluca de que o vírus teria vindo de um laboratório, ou teria possivelmente vindo de um vírus de um laboratório na cidade de Wuhan, intimamente ligado às Forças Armadas da China. Quem fez essa investigação foram, entre outros colegas, o meu amigo Joshua Phillip, nos Estados Unidos, que publicou aquele documentário investigando a origem do coronavírus de Wuhan. Você que é assinante da Epoch TV Brasil, nossa plataforma, pode assistir por lá, com exclusividade, traduzido ao português, certo? Continuando com a entrevista do Agape. A grande mídia brasileira não somente falhou em investigar o complexo de censura industrial brasileiro, mas também ativamente promoveu censura. E por quê? Porque o complexo industrial de censura brasileiro e sua violação ilegal da Constituição permaneceu secreta até agora. Então o Agape diz, no Brasil, como nos Estados Unidos e na Europa, o governo está censurando políticos populistas e seus apoiadores. E assim como o Department of Homeland Security, como um Ministério de Segurança Interna dos Estados Unidos interferiu, não sei nem se pode falar isso no YouTube, mas como ele fez algo para uma certa eleição americana que aconteceu em anos recentes, o TSE brasileiro, também não sei se pode falar isso no YouTube, mas ele fez algo quanto às eleições de 2022. O juiz principal
do TSE, presidente do TSE, Alexandre de Moraes, formou uma força de polícia secreta especificamente para as eleições de 2022. A gente vai mostrar isso, a gente pode colocar de fato isso na tela, a gente tem a matéria do Poder 360, que foi justamente quando surgiu essa notícia. Então eu peguei aqui a referência, essa referência também é tirada da pesquisa do Agape, mas lembrando, isso foi quando o Alexandre de Moraes criou o Núcleo de Inteligência da Corte para, aspas, coletar dados e processar informações de interesse da segurança pública durante o período eleitoral de 2022. O Poder 360 noticiou isso como uma espécie de serviço secreto do TSE. Então, só para dar esse parênteses, eu tenho aqui a instituição de 30 de agosto de 2022, que, artigo 1º, essa resolução institui o núcleo de inteligência em conjunto com o gabinete da presidência, destinado a coletar dados e processar, presidente do TSE, o Alexandre, destinado a coletar dados e processar informações de interesse da segurança pública durante todo o período eleitoral de 2022, com composição partidária entre representantes do TSE e do CNCG. O CNCG é o Conselho Nacional de Comandantes Gerais das Polícias Militares. Então, uma coisa de uma abrangência imensa que envolve policiais militares à escala nacional. Então, dá a seguinte composição para o núcleo também, que é o Moraes presidindo, o ministro Alexandre de Moraes presidindo, e depois tenentes coronéis da PM do Distrito Federal, de Minas Gerais e da Bahia, e outros representantes do TSE, o secretário executivo Marco Antônio Martim Vargas, e depois Eduardo de Oliveira Tagle Ferro e Roberto Alegretti. E veja só, a forma de atuação do núcleo de inteligência, assim compreendida a periodicidade de reuniões, a frequência de produção de relatórios, os fluxos de difusão e adoção de medidas relativas ao conhecimento produtivo, será definida por seu presidente na primeira reunião de seus integrantes. Então, é um negócio que foi instituído e o Alexandre de Moraes avisa que vai definir essas reuniões, frequências, etc., mas que haverá uma operação que parece ter escala tremenda, e isso é agravado por coisas que o Agape documenta na sequência. A saber, o governo brasileiro, continuando a matéria, financiou a criação de instrumentos de censura através da FGV, a Fundação Getúlio Vargas. Ele explica uma das principais universidades e think tanks brasileiros, e ele faz o paralelo, assim como o Stanford Internet Observatory, que foi uma instituição que teve um papel parecido no exterior. A Fundação Getúlio Vargas visou criar uma ferramenta para monitorar as redes sociais para padrões suspeitos e possível desinformação durante as eleições. O Agape continua, o TSE buscou uma série, um completo arsenal de ações de censura que espelham aquelas dos Estados Unidos e da Europa. O TSE endossou o plano da FGV, o plano da FGV de criar uma lista negra, a qual ele eufemisticamente se referiu como um registro de sites non-compliant, que não estão compliance, agora vindo do português para o inglês e do inglês para o português de volta, me escapa a palavra, mas que não estão em conformidade, ou não conformam, fora do padrão, não adequados. O TSE buscou a ajuda da SaferNet, uma ONG, e da First Draft para criar listas negras de sites de fake news, e assim como a rede de Omidyar, aquele cara da eBay, propôs maneiras para usuários das redes sociais denunciarem usuários das autoridades, o TSE buscou maneiras para usuários relatarem, denunciarem seus colegas cidadãos ao TSE. E na série ele continua com uma diversidade de concatenações, e aí ele, inclusive, organiza fatos difusos de que, a partir dessas reuniões, muitas das coisas que justamente ali são discutidas com o aconselhamento do FBI vêm a se concretizar, e que, a exemplo das listas negras, a defesa de Lula, não a defesa, né? A gente se acostuma a falar dele como réu, mas advogados de Lula e da coalizão Brasil da Esperança, a gente tem aqui as imagens, protocolaram aquele processo infame que na reta final das eleições, entre o primeiro e o segundo turno, no dia 16 de outubro de 2022, colocou uma investigação que investigava não só o presidente e o vice e o candidato a vice, o Braga Neto, mas os filhos do presidente e assim, uma diversidade de pessoas. Aquela ação que, de forma infame, exerceu censura prévia contra o documentário do Brasil Paralelo investigando a facada a Jair Bolsonaro quando de sua campanha eleitoral de 2018, mas que também, eu tenho aqui a lista, e a gente vai lembrar dela porque é estarrecedor, mas pedia investigação a uma rede de pessoas que falava Gustavo Gayer, Leandro Ruschel, Silvio Navarro, Henrique Viana, o Lucas Ferrugem, o Felipe Valerinho, os caras da Brasil Paralelo, a Bárbara de Stefani, que, claro, mantém o notório canal do Te Atualizei, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que foi deputado, membro da família real, o Paulo Martins, então era deputado, era candidato a senador, perdeu pro Sérgio Moro, mas Bernardo Kister, Bia Kicis, uma lista que segue, e que exacerba o paralelo entre o FBI e aquilo que aconteceu no Brasil, porque é até engraçado, existe um termo que é muito disseminado nos Estados Unidos, que apelida o FBI, ao invés de chamá-lo de Escritório Federal de Investigação, usa a mesma sigla em inglês, mas o chama de Escritório Federal de Intimidação, dado que suas ações intimidam, coagem e impedem a livre expressão, não por uma ingerência direta sobre as pessoas que estão falando, mas simplesmente porque os casos que são tomados como exemplo, os jornalistas que têm suas casas invadidas, como foi o caso do James O'Keefe, nos Estados Unidos, quando de um escândalo dele com um diário da filha do Joe Biden, presidente americano, viu o FBI invadir sua casa de forma, aparentemente, e digo aparentemente para não extrapolar, mas salta aos olhos, ilegal. Então vem esse apelido e que esse modus operandi, seja ou não por essas consultorias do FBI com o TSE documentadas pelo Agape, também se confirma de forma patente nesse processo, dada a aparente falta de justificativa para isso. Por exemplo, naquela época vocês vão lembrar que não se podia fazer menções dos laços verídicos, comprovados, confessos e amicíssimos entre o Lula e o ditador da Nicarágua, Daniel Ortega. Os laços são tão grandes que é até famoso um episódio onde o Ortega foi buscar o Lula no aeroporto, na Nicarágua, com o próprio carro. Foi lá dar uma carona, uma vez que o Lula foi a
a Nicarágua, e, salvo engano, na ocasião era para um encontro do Foro de São Paulo, outro dos assuntos que se tornou absurdamente, tanto pela intensidade da censura, quanto pela patente absurdidão de censurá-lo. Na época das eleições, vocês vão lembrar. Seguindo com as implicações que vêm disso, existe um componente extra que o Agape traz para a investigação, que é a proximidade das organizações que discutem a censura. Então, o TSE, as redes sociais e naquela ocasião, o FBI. A gente vai falar mais na frente sobre o que especificamente o FBI falou naquelas reuniões. É uma coisa que o Agape não chega a se aprofundar tanto na matéria, mas eu abri as atas e dei uma lida e também traz uma série de questionamentos. Mas nos mantendo objetivos. Então, perceba, além dessa questão de um conluio ou conspiração, ou uma consultoria, para colocar em termos mais brandos, do FBI para o TSE, em uma época onde o FBI tinha escrutínio, justamente por ser um órgão de intimidação, e na época corria ainda a difamação, imputações falsas ao ex-presidente americano Donald Trump com questão da Rússia, uma questão que depois se provou uma fabricação e uma difamação tremenda da pessoa dele. Mas além disso, vem o seguinte: ONGs e uma série de outras organizações intimamente relacionadas a essas pessoas por vínculos pessoais, por fazer parte de patotas comuns, e financiadas por pessoas que fazem parte de grupos comuns, pressionavam por censura nas redes sociais, o que dava a impressão de que, ao mesmo tempo em que essas pessoas queriam proteger o cidadão com censura, existia um clamor genuíno da sociedade para isso. E se dava essa ilusão de diversas formas. Mas aqui o Agape destaca falando sobre as Open Society Foundations, de George Soros. Então, por mais que esse nome tenda a gerar alguma polêmica, porque as pessoas gostam de dizer que é conspiratório falar sobre ele, não tem nada de conspiratório nos fatos materiais de que as organizações que ele preside, que ele fundou, as Open Society Foundations, hoje lideradas pelo filho dele, é verdade, mas que ele fundou, as Open Society Foundations, dão somas incríveis de dinheiro para organizações brasileiras. Então, vamos pegar aqui um link, por exemplo, da Gazeta do Povo, a gente vai colocar ele na tela, falando que a Sleeping Giants recebeu 2,4 milhões de reais de fundações bilionárias que financiam ONGs e pautas de esquerda. E aqui se fala especificamente da Ford Foundation e das Open Society Foundations de Soros, entre 2022 e 2023. E isso vem do balanço publicado no site dessas entidades. Ou seja, ao mesmo tempo em que o mesmo modus operandi era implementado em termos oficiais, havia o mesmo modus operandi sendo implementado por ONGs, por elementos da sociedade civil, e que não só derivavam seu modus operandi, sua forma de agir das organizações americanas que incentivavam a censura, mas que diretamente recebiam esse dinheiro de fontes estrangeiras. E não deixa de ser caricato, porque nas atas das reuniões ali do TSE, algumas das quais se inclui o FBI, nas atas falava-se de ameaças estrangeiras para influenciar a opinião pública. Mas, num giro alucinado da realidade, as organizações estrangeiras que eram denunciadas, com as quais se devia ter cuidado, etc., eram outras, e não as que de fato estavam exercendo uma tremenda influência na opinião pública brasileira, como, por exemplo, as Sleeping Giants e outras recebendo quantias assombrosas de dinheiro de organizações estrangeiras. E essa é uma... A gente vai entrar em breve em mais análise, mas esse é o cerne do que é relatado ali, né? Só antes da gente entrar em mais análise, mais uma coisa que vem da matéria, tem uma questão aqui, uma matéria da Piauí, a revista Piauí, onde o Pedro Abramovay fala em tom quase confessional sobre o TSE ter que ser mais eficiente ao enfrentar milícias digitais. Então, justamente aquele cenário que eu estava descrevendo, se cria uma ilusão de que muitas organizações estão pedindo por mais censura e de que esse é um clamor genuíno da sociedade, ao mesmo tempo em que as organizações para empreender a censura se tornam maiores e maiores a nível estatal.